Alegria e honra, eu estou aqui hoje para compartilhar a palavra do Senhor. É muito bom poder falar das Escrituras, falar daquilo que cremos. E hoje eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em Eclesiastes. Nós lemos na abertura do culto um texto falando a respeito da fugacidade do trabalho, do esforço humano. Mas eu queria ler com os irmãos agora o primeiro capítulo de Eclesiastes, os versículos 1 até o 11. Vamos nos voltar com atenção, com reverência, à palavra do Senhor. Minha leitura será na NVI. Diz assim: As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra do que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda não viram, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Só até aqui. Bom, primeiro domingo de agosto, né? Início do novo ciclo, novo semestre. E eu pensei nesse convite, diante da situação do pastor Pedro, em compartilhar algo com os irmãos de incentivo, de ânimo para um período novo de estudos, volta às aulas das crianças. Então eu pensei num texto assim bem animador, bem encorajador, como esse que a gente leu, né? Vocês viram aí o versículo 2 e o versículo 3? Que vontade de viver, que vontade de trabalhar, que vontade de se esforçar. Vamos dar uma olhada de novo? Vamos olhar com atenção para esse texto. Olha só, versículo 2. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Versículo 3. O que o homem ganha com todo o seu trabalho e que tanto se esforça debaixo do sol? Parece não é tão animador assim, né? Mas eu queria dizer para vocês que Eclesiastes, ao primeiro olhar, pode parecer um livro meio catastrofista, um livro meio deprimente, mas não é bem isso. As pessoas podem olhar até assustadas para Eclesiastes e pular ele, mas diferente do que muitos por aí falam, inclusive tem um autor que escreveu sobre Eclesiastes, e ele diz que é o livro mais mal-humorado da Bíblia, mas não é por aí não. Eu acredito plenamente que Eclesiastes é um livro de ânimo, é um livro de incentivo, é um livro que corrige a nossa visão a respeito de quem é Deus e de que as nossas vidas significam diante do Criador, daquele que nos deu vida. Porque para ler Eclesiastes, a gente tem que ter um versículo-chave. A gente tem que ter uma chavezinha que está lá em Eclesiastes. Então, crianças, vocês estão anotando aí? Eu sei que vocês têm aí, né? Anotar o texto, ó, Eclesiastes 1, do 1 ao 11, mas tem um versículo-chave. Versículo-chave é aquilo que nos auxilia a ler Eclesiastes da maneira correta. Está lá no capítulo 12, verso 13. E eu queria ler com os irmãos, para a gente não pensar que está meio escondido as coisas, né? E que o pastor só vai revelar lá no final. Não, vamos dar uma olhada lá agora. Eclesiastes 12, versículo 13. Diz assim: Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão de Eclesiastes. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Salomão, que nós cremos que escreveu Eclesiastes, ao escrever esse livro, ele fala a respeito de uma vida longe de Deus. Ele, em sua sabedoria, ele naquilo que foi abençoado por Deus, começa a experimentar a vivência da humanidade longe dos caminhos de Deus. Ele busca encontrar razão de vida, razão de existência em coisas criadas.
Ele começa a se dedicar ao trabalho, ao dinheiro, às construções, às invenções, aos relacionamentos, prazeres, comida, e ele vai declarando que na sua condição de sábio, na sua condição financeira, na sua posição de rei, nada completava aquilo que ficava no anseio do homem, na eternidade, no desejo do homem, que tudo era fugaz, que tudo era vaidade, que tudo era correr atrás do vento, inutilidade. E ele vai descrevendo e caminhando ao longo de Eclesiastes, falando sobre uma vida longe de Deus. Ele quer que possamos passar por essa leitura, ele quer abençoar o seu leitor, para que o leitor possa entender que longe daquele que nos criou, tudo que eu e você fazemos se torna inútil. Que longe daquele que é o fim e o propósito e a proposta maior, aquele que é o objetivo máximo do homem, glorificar a Deus, aquele que é o nosso Senhor, que sustenta a nossa vida, longe dele, trabalho que deveria ser uma bênção, é inútil. Casamento, filhos, famílias que deveriam ser motivo de alegria, presentes de Deus, se tornam fugazes. A sua posição, a sua sabedoria se torna vaidade. E ele discorre a respeito da sabedoria que o Pai deu a ele. Ele discorre a respeito daquilo que o Espírito o inspira a registrar, para ao final falar: meus queridos, meus filhos, meus leitores, diante de tudo que eu vivi, e diante de tudo que eu aprendi, e diante de tudo que me foi revelado, a verdade é uma só: tema a Deus. Versículo 13. Guarde os seus mandamentos. É isso que importa. Fugindo a isso, tentando viver por você mesmo, tentando viver na sua própria força, tudo vai ser realmente inútil. O fim em si mesmo não vai ser encontrado. E essa é uma situação que reflete muito os dias de hoje. No ano passado, pelo menos em 2024, havia uma exacerbação de um filósofo, Albert Camus, e a sua consideração de que era necessário imaginar Sísifo feliz. Aquele rei vaidoso que foi condenado a empurrar uma pedra pela eternidade, subir numa montanha, a eternidade empurrando uma pedra. Ele falava: essa é a realidade do homem. Vivendo, trabalhando como se estivesse empurrando uma pedra dia após dia, e eu tenho que imaginar que eu tenho que encontrar felicidade nessa mesmice, nesses ciclos que vêm e vão. Esse exemplar de pensamento do que podemos chamar de existencialismo, do absurdismo, é o que o próprio sábio já estava falando aqui 2.500 anos atrás. Não é uma situação do homem moderno, mas é a situação de todo homem que vive longe do seu Criador, tentando encontrar fim e propósito em algo que é criado, e não naquele que é a fonte de tudo que foi criado. Tentando encontrar propósito nas suas atividades, nos seus esforços, quem sabe até na sua religiosidade, ao invés de ter os seus olhos voltados para Deus, para o seu Senhor, e a Ele glorificar. Essa situação é que muitas vezes se lança sobre nós. E eu queria trabalhar então com vocês, nessa noite, uma breve e rápida teologia do trabalho. Como o cristão deveria se relacionar com o trabalho, com as obras, com o exercício, com a vida. Com toda essa fugacidade que às vezes nos levam a desacreditar do dia de amanhã. Talvez isso aconteça muito por pessoas que passaram em concursos públicos, né? Às vezes você passa um cargo que sequer se sente realizado, mas é sempre a mesma coisa. Empresários que às vezes estão cansados de lutar contra a maré, e sempre é amanhã de novo. Donos de casa que estão cansados de todo dia ter a mesma quantidade de prato para lavar, e parece que não acaba o serviço. Será que é só isso todo dia? Lutar contra uma doença, se exercitar contra isso, e eu tenho que me satisfazer nessas coisas? O sábio fala que não. Que se você manter os seus olhos voltados para elas, provavelmente você vai se sentir, sim, como um nihilista, né? Como alguém que se desacredita de tudo. Mas se você voltar os seus olhos para Deus, o significado vai ser encontrado em cada atividade. Propósito na sua vida vai ser observado. E eu quero trabalhar então essa teologia com esses 4 pilares que são tão comuns aqui a vocês. Foi tratado inclusive hoje de manhã. Está sendo tratado a queda com as crianças, né? Um a cada semestre. Criação, queda, redenção e consumação. Vamos pensar a respeito do trabalho nessa noite, olhando aqui para Eclesiastes, que fala a respeito dessa inutilidade, tanto esforço debaixo do sol, parece que não rende nada, a partir dessa ideia.
Primeira pergunta que eu faço para vocês pensarem: quem criou o trabalho? Quem idealizou isso? Aonde começa a ideia de eu ter que trabalhar? Não é difícil as pessoas falarem que trabalho é maldição, mas não é bem por aí não. Se olharmos lá em Gênesis, lá no primeiro capítulo, nos versículos 27 a 28, nós vamos ver ali aonde se encontra a métrica do trabalho. Encontraremos ali no capítulo 1 a criação, o primeiro trabalhador em seu ofício, o Deus Criador sustentando e criando todas as coisas, chamando tudo à existência e declarando que é bom, separando as águas do firmamento acima e abaixo, fazendo surgir a porção seca, trazendo a vida aos animais, e ele dizendo é bom, e moldando o homem com suas próprias mãos e soprando nele o fôlego de vida. O primeiro trabalhador que nós vemos é o próprio Pai. Esse Deus, no capítulo 1, versículos 27 e 28, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ele criou a humanidade à sua imagem e semelhança, para assim como ele trabalha e cria, os seres humanos pudessem, no seu ofício também, administrar, ou no seu ofício também dominar. E lá no capítulo 2, versículo 15, nós lemos de forma clara qual era o objetivo do Senhor. Ele criou todo mundo, mas ele plantou um jardim. E o versículo 15 diz que o Senhor colocou o homem no jardim para cultivar e cuidar dele. O homem deveria estar ali, trabalhando, glorificando a Deus, sim, na sua posição. Ele deveria, por meio das suas mãos, cultivar, ou seja, abençoar e fazer benfeitorias à criação do Deus, assim expressando a imagem daquele que o criou. O trabalho é algo bom. O trabalho dignifica o homem. O trabalho é algo maravilhoso. Mas o trabalho muitas vezes se torna o fim em si mesmo. E por que isso acontece? Por causa do segundo pilar, a queda. Quando nós pensamos na forma como Deus criou todas as coisas perfeitas, nós entendemos que no trabalho o Senhor era glorificado e dignificava o homem, que o homem ali se relacionava com prazer diante de Deus, mas ao entrar o pecado no mundo, na queda, tudo foi corrompido. Nós vemos ali na queda um rompimento do homem com Deus, mas não apenas do homem com Deus. A traição que o homem opera, que a humanidade opera para com o seu Criador, de fugir-lhe à obediência e tentar ser quem ele é, também é um rompimento de relacionamento com o meu próximo. Nós trabalhamos isso aqui na ceia, a ideia de que temos nosso relacionamento com o próximo restaurado por causa de Cristo. Mas esse relacionamento foi rompido. Homem e mulher, Adão e Eva contemplaram um no outro um traidor. Como posso confiar nesse que teve coragem de trair o Pai bondoso? Como eu posso continuar me relacionando com a mesma intimidade com ele, se ele teve coragem de fazer isso na minha frente? Houve um rompimento ali também com o meu próximo. Na queda há um rompimento também com a criação. Quando nós olhamos lá no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos também outra condenação que há sobre o homem. Lá em Gênesis capítulo 3, versículos 23 e 24. A queda, ela também resulta numa condenação. Diz assim: por isso o Senhor... 23... não é 23, 24. 17. Gênesis 3, 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela, todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então aqui o trabalho é amaldiçoado, o seu esforço ele para de ser, dar o devido fruto. A terra pararia de dar força para o homem. O trabalho pararia de ser algo prazeroso e seria algo penoso, cansativo, por causa dessa desobediência, o rompimento do homem com a criação que ele deveria administrar. Mas tem um quarto relacionamento que é quebrado na queda, o relacionamento do homem para consigo mesmo.
Eu não me encontro mais diante do meu propósito. Eu não sei mais em qual é o meu fim. Então eu estou perdido de mim mesmo. Porque se eu fui criado para a honra e glória de Deus e eu não tenho mais esse fim, eu irei viver no meu ciclo, tentando me encontrar, tentando descobrir quem eu sou, tentando descobrir onde posso encontrar prazer e alegria, perdido de mim mesmo, porque o meu vínculo com aquele para qual eu fui criado foi quebrado. Essa é a realidade da queda. E essa é a realidade que o sábio fala aí nos versículos 4 até o 8. Veja a situação que o homem que deveria viver e trabalhar e comer do pão do seu suor, até o dia que ele voltaria ao pó da terra. Veja a situação que ele se encontra, diz o sábio, versículo 4. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. Essa é a situação do homem perdido em si mesmo, que não consegue encontrar solução, satisfação naquilo que é criado, porque ele perdeu de vista o seu Criador, aquele para quem ele foi criado. Entramos muitas vezes os dias, dia após dia, vivendo como cristãos, vivendo como pessoas que seguem a Bíblia, mas ainda perdidos, porque os nossos olhos, ao invés de estarem voltados para o consumador da nossa fé, para a consumação que há de chegar na sua volta, estão voltadas apenas para o imediatismo do que eu tenho de fazer aqui e agora, da minha própria realização, dos meus prazeres imediatos. E nesse afã, nos prendemos nesses ciclos de mais um mês, de mais um semestre, de mais um ano, de mais uma vez a mesma coisa. E será que é isso que a vida se resume? Às vezes até se entrega à religiosidade, como se ali eu fosse encontrar algum tipo de satisfação, subterfúgio por si mesma. Mas sabemos que não é pela religiosidade, não é pelas obras que podemos realizar, pelos próprios esforços que iremos encontrar solução e satisfação. A queda, quando ela é vista de uma forma dualista, também gera um outro problema que nós chamamos de distorção católica. Distorção católico-medieval, em que um dualismo é observado como se eu precisasse ter um lado espiritual e um lado material, que o lado material de nada vale e o lado espiritual é o que vale. Era muito comum, e ainda é hoje, as pessoas relegarem o trabalho como uma maldição, como algo que não vale a pena, como algo de segunda categoria, e que a única coisa que vale a pena é cantar para o Senhor, orar, fazer músicas, e se tem um emprego que vale a pena é ser padre, pastor, obreiro, evangelista, missionário. Se você não é isso, não, você não está adorando a Deus com o seu trabalho. Isso é uma distorção bíblica a respeito do trabalho. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, veja João Batista chamando os homens ao batismo do arrependimento. Esses homens conscientes do seu erro e conscientes de que tem que mudar, questionam a ele a respeito do seu ofício. Soldados, contadores perguntam o que devemos fazer, e eles falam: o seu trabalho tem que refletir a sua fé. Você não extorca mais, você não roube mais, você não faça além do que deve, não vai espancar alguém. O seu trabalho, as suas ações têm que refletir o seu arrependimento, a sua fé. Ele não manda o soldado deixar de ser soldado e o contador deixar de ser contador e começar a virar algum outro tipo de fariseu, saduceu, qualquer tipo de guardião da lei. Não, mas viver na sua prática, no seu trabalho, a sua fé. Não existe um dualismo entre espírito e matéria. Essas duas coisas é o que constitui o homem. Na queda, o homem morreu espiritualmente, foi condenado a viver fisicamente até o dia da sua morte. Ele herdou essa morte. Mas em Cristo Jesus, nós temos uma ressurreição desse espírito. Esse espírito morto é vivificado e estamos esperando a promessa de novos corpos glorificados para sempre com Deus. Essa é a realidade. Nós não temos que fazer uma separação dessas coisas. Isso tudo é para a honra e glória de Deus. O nosso trabalho, o nosso esforço, os nossos dons e talentos precisam ser vividos para a honra e glória dele. E isso nos chama então ao terceiro pilar. Se Deus criou o trabalho, criação, ele é o primeiro exemplo. O pecado deturpou o nosso relacionamento com o trabalho, com a vida, nos afastou de Deus, uns dos outros, de nós mesmos e da criação.
Nós temos uma restauração em Cristo Jesus, que nos restaura a posição de filhos, nos restaura a posição de mais uma vez ter comunhão com o Pai. Dessa maneira, por meio do Espírito e do sangue de Cristo que nos lava, ter comunhão com o nosso irmão. Desta maneira, poder, pelo Espírito, ser guiados a abençoar esta criação e ter um novo tipo de relacionamento com o trabalho. Um novo tipo de postura diante da vida que nos cerca, apesar de ainda vivermos em corpos corruptíveis e no mundo ainda caído. Não é a consumação ainda, restauração. Podemos, por meio de Cristo Jesus, ter um outro tipo de comportamento, um outro tipo de vida. Olhar para as coisas, não com um niilismo, não com insatisfação ou com a loucura daquele que é ímpio. Versículos 9 a 11 de Eclesiastes 1 diz: o que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra do que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. O ímpio que não é restaurado, ele continua olhando para si mesmo, ele continua olhando para suas obras, ele continua inclusive esperando deixar algum tipo de legado para a posteridade. Tolice, você vai estar aqui para atestar a respeito de como as pessoas falam de você? Será que qualquer tipo de escrita que nós tenhamos de pessoas do passado conseguem replicar para nós exatamente quem ela foi? Todos os seus sonhos e todos os seus anseios, ou se perderam? Será que por causa de uma invenção, de um impacto na política, de um impacto no mundo, aquela pequena breve história que é registrada nos livros, de heróis do passado, por assim dizer, retratam quem ele realmente é? Mas essa é a expectativa do ímpio. Encontrar significado, quem sabe, em um legado que ele jamais vai contemplar. Mas pela restauração em Cristo, por termos nele a esperança de vida eterna e de comunhão com Deus, nós encontramos ali realmente um fim, um desejo, algo que realmente nos aproxima de Deus, do propósito qual que fomos criados, e encontramos alegria então no viver, no caminhar, no trabalhar. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, nos diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para com homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. A ideia que nos é comunicada por Paulo é de que a partir de agora, vivendo uma nova vida, uma nova aliança que nos traz um novo nascimento pelo Espírito, devemos viver, trabalhar, nos exercitar como se tudo o que fizéssemos fosse para a honra e glória de Deus. Como se todos aqueles que servimos fossem o próprio Cristo a quem eu estivesse servindo. Se você é um médico, se você é uma médica, um advogado, se você é alguém que está fazendo algum atendimento, um vendedor, que você venda os sapatos como se o seu cliente fosse o próprio Cristo. Que você faça um atendimento, que você faça um tipo de contribuição como se aquela pessoa fosse o seu rei. Dedique-se ao seu ofício, dedique-se àquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, que os seus talentos, que os seus dons sejam para a honra e glória dEle, que a sua postura, que o seu testemunho aponte para Cristo. Regozije-se nisso, se alegre nisso. De forma prática, viva para Deus, manifeste a sua fé no seu trabalho. Ah, pastor, mas pode ser meio complicado isso, será que então eu tenho que ter toda a minha atenção, toda a minha força voltada para o meu trabalho? Será que seria isso? Cuidado, isso pode ser outra distorção. É o que nós chamamos de distorção protestante. Se a gente pensa na distorção católico medieval, de que o trabalho era separado, né? não tinha valia para Deus, de que o ofício do agricultor, o ofício do sapateiro, que isso nada era importante, que só importava o pastor e o padre e o bispo. Nós temos no protestantismo uma elevação da imagem do trabalho para o homem, dignificando. E muitas pessoas começaram a avaliar isso de modo supérfluo. E começaram a entender, não, então é só uma questão de trabalhar? Sim. De oferir renda? Deus deu trabalho para te dignificar, para que assim você sustentasse a sua casa. Então vou me dedicar de corpo e alma para aquilo. E o trabalho passa a ser um ídolo.
Se de um lado nós temos a ociosidade de uma vida que não respeita o trabalho e não se compromete com o que Deus coloca diante de si, do outro, aquilo que deveria ser bênção e motivo de louvor a Deus se torna o ídolo daquela pessoa. A pessoa começa a se classificar e a se valorizar a partir da imagem que ele tem no seu trabalho. Ah, eu sou o neurocirurgião do local tal. Ah, eu sou a referência do meu batalhão. Ah, eu sou o não sei o quê. E para de entender que a sua identidade, ser humano, está em Cristo Jesus. Ele te restaurou, Ele te levantou para que a imagem de Deus que está em cada ser humano caído, deturpada, mas está em cada ser humano, fosse restaurada. Você é a imagem de Deus. Ele deseja restaurar você à imagem do varão perfeito. Ele deseja que você cresça no conhecimento dEle, que você tenha prazer nisso. Mas quando as coisas que Ele nos dão, os dons e talentos, se tornam o nosso fim, idolatria. Quebramos para o outro lado. Isso é distorção também. Precisamos olhar de forma adequada para Ele. Nem relegando o trabalho como se fosse algo inútil, nem colocando Ele como seu Deus, mas sabendo que por meio dEle você pode glorificar o Pai. John Piper tem um livro chamado Plena Satisfação em Deus. Lá ele trabalha a ideia do prazer do cristão. E ele fala que, quando nós olhamos o Catecismo de Westminster, qual é o fim principal do homem? Vocês já ouviram essa pergunta, né? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E ele fala que esses mestres, quando eles escreveram essa máxima, eles não tinham dúvida de que o fim principal do homem era um só. E que talvez, ao lermos para entender melhor, John Piper defende que deveríamos ler da seguinte maneira: o fim principal do homem é glorificar a Deus ao se alegrar nele para sempre, ao gozá-lo para sempre. O cristão tem por obrigação buscar o seu prazer e a sua alegria em Deus. Buscar conhecê-lo e se alegrar nele. Não apenas em ter um trabalho e falar, não, eu não vou mentir no meu trabalho, mas você é frustrado com o trabalho. Não, eu não vou roubar no meu trabalho, mas você não gosta de estar ali. Não, eu vou sim sempre à igreja, mas para você é um fardo. Vamos exemplificar melhor? Ele usa lá o exemplo de um marido e de uma mulher no livro dele. O marido pergunta para a esposa, meu bem, eu deveria todas as noites dar um beijo em você antes de dormir, um beijo de boa noite? Ao que a esposa responde, sim, mas somente se isso for te alegrar. Para ela não vale um relacionamento baseado apenas em obrigação. Mas ela deseja que todas as noites, todos os dias, ele manifeste amor por ela. Mas ele não quer receber um beijo que não é cheio de afeto. Deus não deseja louvores vazios. Deus não deseja canções bem elaboradas ou uma presença rigorosa na igreja, se não for de coração. Dessa maneira, Ele não deseja que você viva o seu trabalho de maneira frustrada, que você viva os seus relacionamentos, que você exerça os dons e talentos que Ele te deu de maneira apenas superficial. Ele deseja ser exaltado e glorificado nisso. Ele deseja que você se alegre nesse propósito. E se por acaso você ainda tem dificuldade de perceber isso, Ele deseja que você se aproxime dEle e pergunte, como eu posso ressignificar o meu trabalho administrativo? Como eu posso encontrar com você e glorificar o Senhor, cuidando da minha casa, da minha família? A restauração envolve isso. Um desejo de conhecer a Deus, de se alegrar nele, de ter acesso ao Pai e manifestar no meu trabalho, no meu dia a dia, no meu cotidiano, essa alegria de poder servi-lo e dar testemunho dele, dia após dia. Deus nos convida a isso. Cristo nos habilita a isso. O Santo Espírito que nos traz a fé, o Santo Espírito que nos dá a direção, é Ele quem nos enche dessa paz, desse consolo e dessa alegria que o Senhor dá aos seus. Podemos, diante dEle, viver de uma maneira especial. E chegamos assim, então, no quarto pilar, consumação. A expectativa que temos, como diz lá em Apocalipse 22, versículo 3, de que no futuro teremos a oportunidade de não ter mais maldição nenhuma, de estar diante do trono de Deus e do Cordeiro, na cidade santa, servindo a Ele, vendo a sua face e o seu nome estará em nossas testas. Essa é a nossa expectativa. O dia que, apesar de trabalhar, porque é bênção, porque foi
foi criado por Deus, não mais padeceremos. Teremos alegria em servir, teremos plenitude em estar na presença dEle. Hoje ainda vivemos o período da restauração. E desde já podemos nos alegrar na presença do Senhor. Mas sempre com os olhos voltados para Cristo e para a promessa que hoje nós rememoramos aqui pela ceia. Ele voltará. E na sua volta Ele extirpará todo o mal. E na sua volta Ele ressignificará todas as coisas. E na sua volta nós seremos glorificados com Ele e habitaremos para sempre na sua presença, podendo servir a Deus de forma maravilhosa. Essa é a teologia do trabalho. Essa é a forma como nós cristãos devemos olhar para os nossos dias. Não de uma forma catastrofista, mas olhando que o que importa no meu dia a dia, na minha caminhada, é buscar conhecer aquele que me criou, temer a Ele, amar a Sua palavra, desejar glorificá-lo e me alegrar nesse crescimento, desejar por meio dos dons e talentos que Ele me deu, trabalhar como um bom mecânico, como um bom cozinheiro, fazer aquilo da melhor maneira, perceber o Seu Espírito me guiando até nas decisões que eu estou tomando, e me alegrar de poder cantar, de poder me reunir com os meus irmãos, de poder do meu trabalho levantar sustento que abençoa outros, me alegrar nessas coisas para a glória dEle. Esse é o nosso desafio, esse deve ser o nosso foco, para que possamos ressignificar uma vida de futilidade e de vazio, que herdamos por causa da queda. E fazendo isso com os olhos em Cristo, até o dia em que Ele vai cumprir mais uma vez as promessas. Assim como foi prometido a vinda do Messias, Ele veio. Assim como foi prometido aquele que pisaria a cabeça da serpente, Ele venceu na cruz. E assim como foi prometido que Ele voltará, nós temos evidências de que Ele o fará, e de que Ele voltará e nos levará para junto de si, e nos terá para sempre ao seu lado. Meu convite a vocês essa noite, nesse novo semestre, novo ciclo de atividades, você não fique se voltando de forma catastrofista, entristecida, preso na ansiedade, mas se volte com alegria para Deus por mais uma oportunidade que você tem de viver na presença dEle, de testemunhar o seu evangelho com práticas e com palavras ao seu próximo, de servi-lo na igreja, de amar e abraçar o seu irmão. Que você, se por acaso ainda tem dúvidas de como você pode fazer isso da melhor maneira, na sua casa, no seu dia a dia, nos seus estudos, que você se volte para Ele em oração agora. Peça para Ele lhe abrir os olhos. Peça para Ele lhe dar a direção se você está onde Ele deseja. Se você não tem relutado contra os aguilhões que te impelem a mudar de rota. Se você não tem desafiado o Senhor de várias maneiras. Humilhe-se na presença do Pai e entenda que o nosso fim principal é a glória dEle. Que o essencial, como diz aqui o sábio, temer a Deus, guardar os seus mandamentos. É isso que o homem precisa fazer. É diante dEle que nós precisamos viver. E Ele nos capacitou a isso e nos habilitou pelo sangue de Cristo e pelo derramado do seu Espírito. Que maravilha é podermos então viver diante do Pai e não diante da escuridão que é o mundo caído, homens sem Deus, homens perdidos. Vamos orar agora, tem um tempo de oração. Feche os seus olhos. Glórias sejam dadas unicamente a Ti, ó Pai. Te agradeço pela oportunidade que temos de, pela Tua palavra, sermos exortados, admoestados. Temos os nossos olhos voltados para Ti. Temos as nossas mentes e corações corrigidos. Sermos consolados pelo Teu Santo Espírito, que usa a Tua palavra para falar aos nossos anseios, aos nossos medos. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de estarmos ainda em um mundo caído, apesar de habitarmos ainda em templos corruptos, o novo nascimento que recebemos em Cristo, ó Pai, nos habilita a esperança, nos habilita a Te invocar, a Te louvar, a Te adorar. Nós pedimos a Ti, ó Pai, abra os nossos olhos para entendermos onde o Senhor deseja nos usar, para entendermos se o nosso trabalho pode Te glorificar de outra maneira,
para percebermos as oportunidades de sermos bons ministros, boas testemunhas tuas no dia a dia, no cotidiano, para sermos referências aos nossos filhos, aos nossos parentes, para trazermos alegria ao coração dos nossos pais, para que no conhecer do Senhor possamos nos alegrar e dessa maneira possamos alegrar a Ti, Te glorificar. Pai querido, cuida desta igreja, cuida da Tua igreja sobre a face dessa terra. Pedimos que nesta congregação local o Senhor se faça presente. O Senhor, Pai, possa usar cada irmão para incentivar, para estimular, para em cada conversa abençoar e guiar uns aos outros no crescimento à imagem de Cristo Jesus. Nós pedimos, ó Pai, fortalece-nos nessa caminhada até o dia em que o Senhor vier nos buscar, ou que porventura venhamos a descansar, para que possamos descansar no Senhor. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.